Olá! Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo a professora de português e literatura Monier dos Passos, que já desenvolveu vários projetos literários com o objetivo de despertar em seus alunos o gosto pela leitura e pela escrita. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASG você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem um acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Então, e o inglês, Monier? Você também na faculdade teve a opção de estudar inglês? Sim, eu sou habilitada para português, inglês e literatura. Naquele período, o curso de letras, né, acredito que está até hoje, me habilitou para essas três áreas, inglês, português e literatura, mas a literatura... Assim, te encantou mais? Eu tive um professor que me envolveu nas aulas, durante aquelas explicações, então eu comecei a graduação por causa do inglês. Olha só, que interessante. Por causa do inglês, mas no quarto semestre houve uma mudança, uma percepção e eu senti um despertar para a literatura, então eu fiz, né? Mas a literatura, assim, internamente e externamente me domina, porque é o que eu mais gosto de trabalhar. Coisa boa. Ô Monier, no bloco anterior eu te fiz uma pergunta no finalzinho, que foi como é que os alunos entram nesses projetos e como é que eles saem? Assim, o que modifica para eles, assim, através desses projetos? Todo livro de literatura, Renata, seja ele com poucas páginas, o escritor, quando escreve, ele tem uma mensagem para passar para o leitor, seja um aluno de 10, 15, 20, nós que somos adultos, ele tem uma mensagem e o professor tem o papel em sala de aula de instigar os alunos. Justamente. Então, se eu chego em sala de aula com um livro, né, O Pequeno Príncipe. Sim, nós vamos falar. Se eu pego esse livro e começo a trabalhar com ele de uma forma sem motivação, de uma forma simples. Ou apenas fazendo uma leitura. Assim, vamos abrir, né? Não. Nós vamos trabalhar com um livro muito especial, que ele vai trazer uma mensagem de vida para vocês e ao longo da leitura, nas aulas específicas, enfim, durante a disciplina, vocês vão sentir esse livro, mas feito com amor, fazer eles sentirem, entender os subentendidos das palavras. Então, as entrelinhas, né? Então eu começo a fazer a leitura com eles leem e eu vou intermediando de acordo com a necessidade. Se eles não entendem, terminamos o primeiro capítulo, qual é a mensagem, os personagens, onde se passa a história, e eles vão entrando naquele mundo e vivendo aquilo, para quando chegar na culminância, que seja um teatro, seja uma maquete, uma exposição, eles saibam fazer aquilo que eles vivenciaram. Então, a motivação precisa ser passada a eles. Como diz Rubem Alves, o professor tem que encantar o aluno, né? Isso, então essa é a minha forma de literatura. Eu sempre digo, nós vamos ler aquele livro, procuro alguma coisa na internet, instigo eles, faço uma síntese, para quando eles chegarem a ler, quando a gente iniciar a história, eles se sentirem muito motivados. Então, eu acho que é passo a passo. E eles mesmos, e os que têm mais interesse, né? E outros que às vezes nem tem tanto, dizem, como é bom, professora, ler, conhecer essa história e depois outra, né? Que a gente ao longo do ano lê vários livros, né, com eles, é um desafio. Mas feito com carinho, com atenção e às vezes entrando no mundo deles também, não impor, mas se colocar ao lado deles. Então eu faço isso há 7 anos que eu trabalho, 8 anos em sala de aula, e cada turma é uma forma. Eu posso ler esse livro em 5 turmas, cada turma eu vou ler de uma forma diferente. Eu vou receber perguntas diferentes e é isso que é gratificante. E quando eu termino o livro eu digo, vocês sabiam que vocês são todos diferentes, com capacidades diferentes, mas com um objetivo em comum, que é ler, interpretar e às vezes vivenciar a história. E o Pequeno Príncipe foi um outro projeto que você desenvolveu. Isso, o Pequeno Príncipe também no Colégio Santíssimo Sacramento, foi com o 6º ano, e ele é um livro que há muito nas entrelinhas.
É um livro que eu indico para, com a nova versão ou esse, que é a versão, a lerem sempre, a terem pelo menos lido uma vez na sua vida. A cada idade você tem uma percepção diferente do Pequeno Príncipe, isso, né? Uma percepção. E ele está vindo com umas novas reformulações mais fáceis, porque é uma linguagem um pouco mais complexa. Então, quando eu trabalhei esse livro, eu precisei que os alunos se tornassem, cada um fosse o Pequeno Príncipe, para entender a cada planeta que ele chegava. O universo. O universo. Então a gente leu em sala, eles entenderam, a gente assistiu ao filme, a versão antiga, e depois eles colocaram na vivência deles, cada planeta, uma equipe trabalhou cada planeta do Pequeno Príncipe, e dizer o que o Pequeno Príncipe aprendeu quando visitou o bêbado, a Rosa. Então, isso foi muito gratificante, porque eu senti que eles entenderam o livro e o que o autor, né, o Antoni Saint-Exupéry, pôde passar. Ai, que legal, Monier. Ô, Monier, e além do Pequeno Príncipe, você também trabalhou esse projeto aqui, eu quero falar, porque o meu filho, o Bruno, fez parte, que é o Twik, o Amigo Imaginário. Na época foi para que ele estava em que série? Quinto ano. No quinto ano. Quarta série. Agora você está dando aula mais. Continuou com quinto ano. Com quinto ano. Com A, B, C, D, isso. E então ele estava no quinto ano e você fez um projeto com esse livro, que é o Twik, o Amigo Imaginário. Ou seja, qual é a criança que não tem um amigo imaginário, né? Nós também, quando estamos às vezes falando sozinhos, estamos falando com o nosso amigo imaginário e não sabemos. Sabe quando você está no carro resolvendo alguma coisa, com certeza você precisa... Então, é um amigo imaginário. E o Twik, o Amigo Imaginário, foi uma leitura muito significativa, porque ao final da leitura, e o personagem, né, principal tinha o seu amigo que era imaginário, eles tiveram que criar. Então, teve aluno que criou a Mafalda, o João, o Carlinhos, sendo o amigo imaginário. Sim. E depois eles desenharam, criaram o boneco, ou trouxeram de casa e contaram a história vivida com o amigo imaginário. Deles. Então, eles criaram o José. O José é meu amigo imaginário e ele me ajuda a estudar para as avaliações, quando eu tenho dúvida. Então, eles trouxeram, outro trouxe a Mafalda de cabelo verde, muito divertida, e me ajuda nas horas tristes, que eu preciso desabafar com alguém. Então, na época, em 2014, o quinto ano B apresentou cada aluno o seu amigo imaginário. A gente fez uma roda, nesse dia uma aula bem diferente, e eles expuseram os seus amigos e usaram a sua criatividade. Então, leram o livro, entenderam a mensagem que a autora queria e colocaram também em prática aquilo que era o meu objetivo. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo, voltamos, falamos mais um pouquinho sobre os projetos, vamos falar um pouquinho como é que estão os jovens hoje, como é que está a leitura, né, entre os jovens hoje, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já.